Graça e paz. Os irmãos podem se assentar. Graças a Deus que podemos romper em fé. Hoje vamos falar sobre Josué 1, de 1 a 9. Ser forte e corajoso. O texto nos diz o seguinte: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol será o nosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer, segundo tudo quanto está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Vamos abaixar as nossas cabeças e conversar com Deus para que Ele fale aos nossos corações através da sua palavra. Pai bendito, nós ouvimos a tua palavra e encontramos aqui, Senhor, lições extraordinárias para a nossa vida. Senhor, ajuda-nos a compreender aquilo que o Senhor deseja para os nossos corações. Abra as nossas mentes, Senhor, e vai colocando a tua palavra em nossos corações, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, nesse instante, me ajudar, Senhor, a falar, Senhor, não aquilo que eu penso, mas aquilo que o Senhor deseja que nós ouçamos nessa manhã. Eu te peço, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, Josué, ele se chamava Oséias, que significa salvação. Mas Moisés mudou o nome dele para Josué, que significa o Senhor é salvação. Então, não era Josué, né, o Oséias, a salvação, mas quem era a salvação era o Senhor. E neste momento que nós lemos este texto, ele estava numa situação bastante difícil. E Deus fala para ele, olha só o que Deus diz: Moisés, meu servo, é morto. Eu acho que era tudo o que ele não gostaria de ouvir. Porque sempre, quando acontece alguma dificuldade, alguma luta, a gente se sente em perigo, ou dificuldade, ou com vergonha, a gente não gosta que alguém diga: olha, isso aconteceu. E Deus fala para ele: Moisés, meu servo, é morto. Olha o grande dilema dele.
Moisés estava morto. E ele tinha à sua frente a terra prometida. Difícil, né? E era necessário dar continuidade a este trabalho, por isso Deus falou com ele. Deus lhe confiou uma missão, e ela não poderia ser interrompida pelo fato de mudar o líder. O líder se foi, mas a nação estava ali, a terra estava ali, e eles precisavam conquistar esta terra. Se antes Josué tivesse depositado a sua confiança em Moisés, e ele não estava mais ali, então tudo tinha se acabado. Porque, com exceção de Caleb, todos os seus amigos daquela época também tinham morrido. Praticamente estava só. Ele não podia contar com ninguém. Mas, apesar de Deus ter dito que Moisés estava morto, Deus lhe dá uma ordem. Olha aqui, Josué. Dispõe-te, como no versículo 2. Dispõe-te agora. Ou seja, se apresente, se coloque, se entregue, porque agora é você que vai estar à frente. Josué estava ciente da sua tarefa. Mas como usar tudo aquilo que ele tinha aprendido com Moisés? Quem seriam os seus auxiliares agora? Com quem ele poderia contar? Assim como Moisés contava com a sua ajuda. Pois encontramos aqui no versículo 1, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés. Servo de Moisés. Então, Josué estava para servir a Moisés. E agora, quem ia poder ajudá-lo neste grande empreendimento? A terra estava ali, à sua frente. Tinha apenas que conquistá-la. Mas Deus lhe diz que ninguém poderia resisti-lo todos os dias da sua vida. E assim como ele tinha sido com Moisés, ele também seria com Josué, que não o deixaria, nem o desampararia. E então Josué se coloca à disposição do Senhor. Ele está ali e ele diz, sim, Senhor. Mas para que ele pudesse cumprir esta ordem do Senhor, dispõe-te, Deus lhe ordena outra coisa. Então, primeiro Deus dá uma ordem, dispõe-te. Depois Deus dá a segunda ordem. Olha, não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto está escrito nele. Bem, então Deus deu uma ordem para ele ir. Agora Deus diz, só que para que você vá, você precisa fazer outra coisa. Mas por que será que Deus falou, fale desse livro da lei? Ele não poderia dizer, leia esse livro diariamente. Mas sabe, gente, quanto mais nós falamos, mais aquilo vai penetrando dentro de nós,
vai entrando. E, para conhecer a lei de Deus, era importante repeti-la muitas e muitas vezes, tantas quanto fosse necessário para que ela ficasse guardada no seu coração, como Salmo 119:11, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, falar a palavra de Deus, tem tantos versículos extraordinários que nós precisamos encher a nossa mente, o nosso coração, para que aquilo seja real em nossa vida. Mas não era só para falar, mas também naqueles momentos, naquelas situações que ele estava ali em algum lugar, ele tinha que meditar nestas palavras, e de dia e de noite. Portanto, o conhecimento da palavra de Deus era imprescindível, pois elas continham tanto as promessas da conquista, as ordens de Deus, como deveria fazer, e também até as ameaças para aqueles que desobedecessem. Tinha tudo aqui. Portanto, falar do livro desta lei, meditar nela, precisava ser no momento em que levantava, na hora do café, no trabalho, no almoço, na hora do lazer, no jantar e ao dormir, em todos os momentos. É interessante que a gente fala, mas isso não dá. Por que não? Nós ficamos pensando tantas coisas que só trazem prejuízo para a gente. Por que não pensar, não falar, não meditar na palavra de Deus? Por que não trazer esse conhecimento para nós e desfrutarmos dele? Porque quanto mais falamos, mais aprendemos, mais guardamos e mais vamos sentir Deus muito real na nossa vida. Portanto, não havia trégua. A palavra de Deus deveria estar em todos os momentos na vida de Josué, para que ele não cometesse nenhum erro. Deus sabia, Deus tinha certeza, não é? Que essa conquista exigiria muito de Josué. E por isso, ele deveria estar muito preparado. Então, primeiro Deus diz, dispõe-te, é você e você mesmo. E eu com você. Segundo, Deus lhe ordena que fale do livro da lei e medite nele dia e noite. E Deus dá uma outra ordem. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. E ele já tinha dito anteriormente, mas aqui no versículo 9, ele diz, não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Não importa o tamanho da batalha, eu vou estar com você sempre. Josué sempre foi um guerreiro. Se nós verificarmos ali os livros anteriores,
ele sempre estava na liderança das batalhas. Contra os amalequitas, contra várias outras pessoas, ele estava ali, na frente. Ele era um guerreiro. E, como eu disse, ele era considerado servo de Moisés. Mas, a partir desse momento, ele era o líder. E ele tinha que dar as ordens. Tudo dependia de sua autorização e mandado. Não sei se vocês já se sentiram assim, mas quando a gente está na liderança, é o líder, nossa, é um peso muito grande sobre a gente. Mas quando tem um outro líder, a gente sempre diz, o problema é dele, não é meu. Se, na verdade, que é nosso também, né? Porque se Josué fracassasse, todo o povo teria fracassado junto. Como eu disse, ele teve várias experiências de guerra, mas agora ele precisava organizar o povo e também fazer as distribuições das terras. Era muito importante que Deus lhe desse essa determinação para que ele tivesse força, coragem necessárias para as guerras que viriam agora, a partir de agora. E Deus lhe dá esta ordem para ser forte, corajoso, assim como tinha sido com Moisés, não é? Ele também seria com ele. E assim como ele tinha também lutado e vencido muitas vezes, Deus agora estaria com ele. E nós vimos nesse texto partes aqui extraordinárias, mas eu queria destacar esses 3 pontos. Deus diz para ele, dispõe-te. Depois Deus diz, fale do livro da lei, medite nele dia e noite. E Deus diz, ser forte e corajoso. E eu gostaria que nós pensássemos em tudo isso. Talvez alguém aqui, ou quem está ouvindo ali, se encontre como Josué. Moisés havia morrido e havia uma terra a ser conquistada. Se você perdeu o seu Moisés, quem sabe um trabalho, alguém importante que estava superior a você, ou alguma coisa que era seu instrumento de trabalho, como nós temos aqui o irmão presbítero José Pedro, ele sai para trabalhar e cadê? Onde estava? Não tinha mais o carro, não tinha mais a sua ferramenta de trabalho. A sensação é que o chão sumiu debaixo dos nossos pés. Não é assim mesmo? Talvez você tenha perdido o seu Moisés. E agora? Não importa, Deus diz, dispõe-te. Se apresente, se coloque, esteja à frente. Há uma terra para ser conquistada. Há novas conquistas a serem realizadas. Quantas pessoas que, após perderem tudo, começam um novo negócio e são bem-sucedidos. Temos inúmeras histórias aqui. Eu digo, aqui no Brasil, e eu creio que em muitos outros lugares. E eu me lembro, eu não tinha colocado aqui, do senhor Honda. Senhor Honda, eu não sei o nome dele, um nome difícil, japonês. Ele teve muitas tentativas, todas elas acabaram em nada. Até que
A última quase que destruição foi a falta de combustível por causa da guerra no Japão. E o que ele fez? Ele só tinha uma bicicleta e motorizou esta bicicleta, porque gastava pouco combustível. Então, as pessoas começaram a pedir para que ele fizesse isso, e ele foi trabalhando nisso, aperfeiçoando, com todos os seus conhecimentos anteriores que tinham sido frustrados, até que hoje nós temos aí a Honda. Gente, depois de muitos e muitos prejuízos, ele conseguiu. Então, como eu disse, há uma terra para ser conquistada, um novo trabalho, uma nova atividade. Ou seja, não está tudo acabado. Não está tudo acabado. Você só precisa ser forte e corajoso. Porque Deus é contigo. E Jesus mesmo fala: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, nós temos conosco aquele que é maior que todas as coisas, o nosso Deus, e Jesus Cristo, seu Filho, que Ele enviou para morrer numa cruz, para que tudo que necessitamos, Ele possa prover para nós. Deus sabia que a luta de Josué seria grande, mas Deus o fortaleceu para a conquista da terra de Canaã. Da mesma forma, Deus está dizendo agora para que você se disponha, que o conheça intimamente através da sua palavra. E Ele lhe diz: ser forte e corajoso. Você vai conquistar a sua Canaã, seja ela qual for. E olha, concluindo, assim como Josué conseguiu, Josué 21, 45. E eu termino com isso. E segure bem esse texto. Olha só o que nos diz ele. Quantas? Nenhuma promessa falhou. De quantas? De todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu. Repetindo, nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Abaixem as suas cabeças. Coloque agora aquela situação sua. O seu Moisés morreu. E você tem que a terra para conquistar, a terra de Canaã. Que Deus lhe mostre tudo o que você precisa para conquistar esta terra de Canaã. Abaixe a sua cabeça. Querido Pai, o Senhor conhece cada pessoa que está ouvindo aqui. E a necessidade, porque muitos, assim como Josué, perdeu o seu líder. Moisés morreu. Mas agora, Senhor, eles têm uma terra a conquistar, quer dizer, têm novas coisas a fazerem. Que o Senhor esteja ajudando, Senhor, cada pessoa a entender, Senhor, que o Senhor pode ajudá-los a conquistar esta nova terra. Porque o Senhor estará junto, o Senhor estará continuamente com eles. Vai abençoando, Senhor, vai guardando, Senhor, e vai provendo segundo as suas necessidades. Nós te pedimos, Senhor, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém.